lembrando que ele tem 13 anos. Em todo o mundo, há somente duas espécies de pessoas: as que sabem e as que não sabem. É o conhecimento, e o conhecimento é que importa possuir. A religião de um homem e a raça a que pertence não são coisas de importância. O que é realmente importante é o conhecimento do plano de Deus para o homem. Para Deus, pois Deus tem um plano, e esse plano é a evolução. Quando o homem tiver visto esse plano e realmente conhecer, não poderá deixar de cooperar nele, integrando-se nele, tal a sua glória e beleza. Assim, pelo fato de possuir o conhecimento, o homem está ao lado de Deus, firme no bem e resistente ao mal, trabalhando pela evolução sem fins pessoais. Se está ao lado de Deus, é um dos nossos, não tendo a mínima importância se ele se diz hinduísta, budista, cristão ou maometano, ou se é indiano, inglês, chinês ou russo. Os que estão ao lado de Deus sabem por que aí se acham, sabem o que têm a fazer e tentam cumpri-lo. Todos os demais não sabem ainda o que têm a fazer e por isso frequentemente agem de modo insensato, imaginando caminhos para si próprios, os quais lhe parecem agradáveis, não compreendendo que todos são um, e que, portanto, só aquilo que é uno quer, pode realmente ser agradável a todos. Seguem o irreal em vez do real, e enquanto não aprende a distinguir entre ambos, não se colocam ao lado de Deus. Eis porque o discernimento é o primeiro passo a dar. Então, esse é o princípio aqui que o mestre deu para o Krishnamurti, que ele chamava-se na terra dele Alcione. Nós só temos dois tipos de pessoas: os que trabalham para Deus e os que não trabalham para Deus. Não os que trabalham para si, não. Enfim, os que servem a Deus. Dentro desse esquema, todos são iguais, independente da religião, da raça, de tudo mais. Essa é a visão que está aqui e que vocês vão receber por sorteio. Eu queria sortear? Não. Eu queria, quem tivesse coragem de vir aqui acertar uma pergunta, dar de presente. Mas o Plauto disse que não pode. O pessoal aqui, não é isso, Plauto? Depois eu explico. Eu queria fazer o seguinte, que eu sou um cara que eu gosto de brincar. Quem viesse aqui e acertasse, levava um livro. Quem errasse, o Plauto dava um caqui. Mas aí ele é formal, então vamos seguir. É isso aí. De qualquer forma, na semana que vem, nós vamos estudar isso, que é muito interessante e está cheio de gatilhos escondidos. Parece que é simples, mas não é tão simples assim não. Muito bem, vamos dar início ao nosso trabalho e colocar o CD de hoje, que é Boa Noite para Todos. A aula de hoje é uma aula muito importante, porque é a introdução ao que o Espiritismo vai concebendo na transição da matéria espiritual para o mundo material. Hoje nós estudaremos o que os espíritos ainda no século XIX
nos anos 1857, quando não havia ainda Bohr e outros físicos que estruturaram e conceberam o átomo. Não havia a família Curie, Pierre-Marie Curie, nessa época, para mostrar o fenômeno da radioatividade, em que a matéria se torna energia. Enfim, era uma física incipiente. Mas aqui mesmo, os espíritos, sem andar muito, já que não havia uma base de pesquisa científica paralela, eles já deram os primeiros sinais, os primeiros clarões dessa transição. Então hoje nós faremos a introdução, semana que vem aferiremos aí o questionário e na outra entraremos efetivamente nessa transição, que vem muito marcada pela física de hoje, que é a física das partículas subatômicas, que hoje já estão catalogadas em número de 37 subpartículas, e todos os fenômenos que fazem a transição entre a matéria e a energia do nosso mundo com a energia do mundo espiritual. Então é uma aula que vai dar uma linha, uma fronteira, é uma aula fronteiriça entre o que nós chamamos de matéria espiritual e matéria física. Vamos então iniciar com a época do professor Kardec. Página 1. Bom, o título é Propriedades da Matéria. A primeira pergunta feita aos espíritos: a ponderabilidade, que é a qualidade do que apresenta peso, é um atributo essencial da matéria, quer dizer, é uma qualidade essencial da matéria, o peso? O espírito responde: da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido, que hoje nós chamamos de energia, fluido universal. A matéria etérea e sutil que compõe esse fluido, ou seja, aqui a energia, é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Então ele já alinha que uma matéria imponderável, que é o fluido, que é a energia, ela irá compor o quê? A matéria. Ele está assim preludiando um pouquinho a teoria da relatividade geral em Einstein, em que matéria e energia são mais ou menos a mesma coisa. É o binômio matéria e energia. Allan Kardec comenta, isso aqui é Allan Kardec: a gravidade é uma propriedade relativa, diz ele. Fora do campo de atração dos mundos não há peso, da mesma maneira que não há alto e nem baixo. Então Allan Kardec já sabe que a matéria, ou seja, a força de gravitação, que foi estudada por Newton, ela é variável, não é? Variável na medida da lei da atração dos corpos. Então esse primeiro princípio da matéria, ele é comentado da seguinte maneira. Vamos subir um pouquinho. A resposta do espírito pode ser considerada bem atual, ao dizer: a matéria etérea que compõe esse fluido é imponderável para vós. Não pesa. Ou seja, o fluido do espírito, leia-se, energia, é o elemento constitutivo da matéria. Forma então a polaridade einsteiniana, matéria e energia.
Com isso, o espírito comunicante lá em cima deixa a física newtoniana com a sua lei de atração dos corpos. E essa lei de atração dos corpos, né, está aqui. Matéria atrai matéria na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado das distâncias que separam. Então está aqui o Sol, né, atraindo planetas, né? Então há uma força de atração do Sol sobre esse planeta, mas há uma distância x e um movimento centrífugo desse planeta, quer dizer, que puxa ele para fora, e essa distância x e esse movimento centrífugo combinado com a força de atração do Sol, nessa composição de forças, a resultante disso é a própria órbita do planeta. Por isso que o planeta não se choca ao Sol, porque a distância mais a força centrífuga equilibram ele nessa resultante que é a orbitação dele. Bom, portanto, como a Terra apresenta imensa massa, a massa da Terra é 6 sextilhões e 500 mil, sei lá, não sei nem o número, nem vocês sabem, eu quero saber quem sabe esse número, 6 sextilhões de quilos, eu não sei o que é, deve ser 6 bilhões de quilos, compreensivelmente atrai para o seu centro todos os demais corpos de massa, obviamente, 6 trilhões de vezes menor. Enfim, vamos voltar lá ao Sol, que é o modelo para nós. Então, o Sol, né, no meio dele, ele tem um centro de massa. Todo corpo tem um centro de massa, que é o centro de gravitação dele. Esse centro de gravitação, no caso da Terra, vai atrair todas as massas para ele, né? É isso que vai formar a lei da gravitação. Isso é que nós chamamos de força da gravidade. Portanto, a força da gravidade, ela pode também ser zerada. Aqui temos uma massa maior e aqui uma massa maior. Então, essa maior atrai essa massa menor. Aqui é a força da gravidade. Porém, temos uma distância d. Ou seja, à medida que os corpos se distanciam, como satélites, planetas, sóis, estrelas, há momento em que a força de atração deixa de existir, zera. E isso se dá quando o quadrado da distância que separa é igual à força de atração. Quer dizer, lá em cima na distância, cadê? Subir aqui um pouquinho. Quando essa distância é elevada ao quadrado chegar a uma relação x, a força da gravidade não puxará mais. É isso que acontece com os satélites que levam os nossos astronautas. Quando eles chegam a uma distância d da Terra, a força da gravidade deixa de atuar sobre eles e eles flutuam dentro da cápsula em que estão. Muito bem. Mas forma-se assim a gravidade zero lá na cápsula, né, do planetária, na cápsula do astronauta. Daí a explicação do espírito de a gravidade ser uma propriedade relativa, diminuindo à medida que as massas se afastam. Isso tudo em função do peso, né, da ponderabilidade que foi perguntado por Kardec. E mais, se deixarmos Newton voltando a seguir a Einstein, veremos que a matéria, a massa e a energia fluido, lá deles, da época, são estados transicionais, que pode se chamar de matéria e energia. E quando a matéria passa a energia, de acordo com a teoria da relatividade geral, em que M é energia, M é a massa
e c a velocidade da luz ao quadrado, essa energia vai gerar o quê? Vai gerar um campo eletromagnético, como toda energia tem um campo eletromagnético. Então, quem regulará essa energia que tem uma onda, a onda tem uma extensão, tem uma amplitude, tem uma frequência, não é? São as ondas dos nossos aparelhos celulares. Quem vai regular essa onda é a atração, que é o produto da eletricidade do magnetismo. Ou seja, a massa deixou de ser objeto da gravitação universal ao ser acelerada a velocidade da luz e se tornou objeto da atração eletromagnética. Está claro isso aí? Essa transição? Isso vai ter importância para nós espíritas, né? Lá na frente. Conclui-se com o espírito comunicante ser a gravidade propriedade relativa, né? Além do que ainda não fora dito, dependente da velocidade do corpo rumo à sua transformação em energia. Então esse é o primeiro princípio. A matéria está aqui, mas se essa matéria receber uma aceleração que leva ela a 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado, ela vai virar energia, um feixe radiante. E esse feixe ele vai se propagar como uma onda eletromagnética. Bom, por esse princípio, nós podemos entender que a matéria pode se desmaterializar, como a energia pode se materializar. Teoricamente, eu posso desmaterializar um corpo e se eu tiver um modelo, o esqueleto dele formado, eu posso depois transportá-lo pelo ar e depois materializá-lo outra vez em outro ambiente. Isso acontece no espiritismo. É o transporte de objetos feitos por médiuns de efeitos físicos. Sabe? Está claro isso? São chamados apó, em francês, né? Sai o objeto daqui, vai para ali. Eu, quando ainda frequentava lá o santuário, há muitos anos atrás, e a materialização, aí eu lancei o primeiro livro do professor Dr. Rocha Lima, Medicina, Memórias de um Presidente de Trabalho. Eu trabalhei muito no livro, estava sentado numa poltrona, aí eu escutei um estalo sobre meu colo, peft, como se fosse um curto-circuito. Aí eu botei a mão instintivamente. O que era? Era uma flor. O espírito tinha tirado uma flor do jardim aqui da Boiona e levado lá para o santuário e materializado para mim como uma espécie de reconhecimento ou gratidão pelo esforço que eu despendi. Isso foi um dos fenômenos que eu mesmo sou. Eu sou testemunha. E eu não sou um sujeito que vive sonhando. Eu sou, acredito, bastante realista. Então, a física mostra que isso é possível. Porém, o espiritismo torna isso possível. Então, compete o espiritismo ser estudado pela física para entender esses fenômenos, que as pessoas acham que isso é um milagre. Mas não é milagre, né? Não existe milagre, são leis criadas por Deus, que tem a sua forma de ser executada, né? A nova pergunta é: a matéria é formada de um só ou muito elementos? Estamos em 1857. Aliás, ele fez essa pergunta um ano antes, quando ele começou a escrever o livro, em 1856. Né? Escreveu o livro em um ano. De um só elemento primitivo, diz o Espírito. Os corpos que o considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Aí já naquela data, o Espírito já diz que há um elemento comum a todos os corpos. Toda a matéria tem um elemento comum que forma a matéria. Seja madeira, seja ferro,
seja chumbo, seja cobre, seja o que for. Agora o espírito começa a detalhar a constituição da matéria, informando o formar-se de um só elemento primitivo. Mas esse conceito de elemento primitivo, ele tem uma definição química de hoje. E nós vamos ficar muito confusos se acompanharmos o ensinamento dos espíritos daquela época. Então nós temos que começar a entender um pouquinho da química de hoje, da composição da matéria. O que é um elemento? Elemento químico, ou seja, isso aqui que ele diz, é o conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons, que são partículas subatômicas, são situadas no núcleo do átomo. Ou seja, esse número de próton é chamado número atômico, que é identificado pela sigla Z. O número atômico do hidrogênio é 1, ele só tem um próton. Está claro lá no núcleo dele? Uma partícula próton. O lítio, que vem seguindo na tabela de classificação, só tem 2 prótons. E o potássio tem 19 prótons. Muito bem. Quando se soma o número de prótons ao número de nêutrons, que também estão dentro do núcleo, nós temos o número de massa do átomo. Provavelmente, quando o espírito respondeu ser a matéria formada de um único elemento primitivo, ele aludiu ao átomo. Porém, será? Nós vamos ver na aula subsequente, a dos testes, como esse elemento primitivo existe. E como ele vai formar essas atualmente consideradas 37 partículas subatômicas, das quais a última está sendo fechada com o chamado bóson de Higgs. Que a gente vai estudar isso, porque isso é a transição da matéria e energia para o mundo espiritual. E isso vai explicar também muitos fenômenos que hoje são ditos milagres dentro da doutrina espírita e que não são milagres, são objetos da física, né? De onde, Allan Kardec ainda pergunta, de onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Ou seja, os átomos vão se grupar em moléculas. Um grupamento de átomos é uma molécula. Quando elas se unem, ou diversos átomos se unem, formam as propriedades da matéria. Então vamos entrar hoje numa coisa muito interessante para nós, que é de hoje, não é? Do século XXI. O que é átomo? Vem do latim, prefixo a, afastamento, separação. Tomos, divisão. É algo não divisível. Isso foi Demócrito, que achou que ia chegar a uma matéria que não se dividisse mais. Ele chamou de átomo. Disse de um sistema de partícula, a definição de hoje, energeticamente estável. Ela está estabilizada. Por quê? Porque tem um núcleo de carga positiva. Está aqui o núcleo. E esse núcleo contém o nêutron, que é aqui, ó, pretinho, que é a partícula neutra e de massa aproximada do próton. E tem o próton, amarelinho, que é positivo. Então esse aqui é negativo e esse aqui é positivo. Então o núcleo, ele é positivo por causa do próton. E ele tem orbitando em torno dele partículas que são negativas, que são chamadas, não é, de elétron. É uma partícula negativa 1.836 vezes mais leve que o próton.
E por que que ele é estável? Porque essas distâncias aqui, ó, dessa órbita desse elétron, ele é constante. Elas são constantes em relação ao núcleo. Então, se nós fizermos uma soma de todas as cargas negativas e positivas dentro desse pequeno sistema solar, o somatório será zero, porque estão em equilíbrio. Então, isso é um átomo, é o conceito de átomo. Vou repetir: um sistema de partículas, um grupo de partículas energeticamente estável, com núcleo positivo e outras partículas orbitando negativas, que são os elétrons. Mas isso é teoria, nós vamos avançar na outra aula muito mais do que isso, não é? Bom, segundo, os espíritos confundem substância, mas as substâncias podem ser substâncias simples e compostas. O que são substâncias? Substâncias é tudo aquilo formado por átomos. Quando dois átomos se juntam, já formam uma substância. Se dois átomos iguais se juntam, formam uma substância simples. Por exemplo, dois hidrogênios se juntando, eles formam uma molécula de hidrogênio, que é o gás hidrogênio. Está claro aí? A molécula de hidrogênio é formada por dois átomos, aquele aqui, ó. E esse átomo aqui, ele só tem um próton e só tem um elétron também, equilibrando ele. Então, dois átomos de hidrogênio formam uma molécula de hidrogênio, que é um gás. Dois átomos de oxigênio formam o oxigênio, que é um gás. Botafogo, é um gás combustível, oxigênio, não é isso? E dois átomos de enxofre formam uma pedra de enxofre, que é um sólido. Então, são substâncias, que são coisas formadas pela união de átomos e formando moléculas simples. Quando são formadas de outros átomos, átomos diferentes, como por exemplo, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, nós temos a substância composta, que é a água. Portanto, em relação às substâncias, elas podem ser simples, porque são formadas apenas de um elemento químico. Hidrogênio mais hidrogênio, H2, O2, né? Pode ser até um oxigênio maior, que é o ozônio, O3, nitrogênio e enxofre. E quando elas são formadas de átomos de dois ou mais elementos químicos, obviamente, temos a água, o gás carbônico, a amônia, CH2CO, eu acho que é o H, eu acho que é o esse é o etanol, e aqui o ácido fosfórico, tá? Tá claro aí, pessoal? Porque isso é para entender o que eles querem, né? Vamos andando. O que são as moléculas? Nós vimos. As moléculas são as menores unidades que apresentam a composição característica da substância. Quer dizer, quando dois átomos se juntam, formam moléculas. Dois ou mais átomos. O hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, forma a menor molécula de hidrogênio, que é uma substância simples. Dois de oxigênio, a menor molécula de oxigênio, substância simples. Dois, misturando agora hidrogênio com oxigênio, já é uma substância composta, porque tem oxigênio e hidrogênio. É a menor molécula de água. E CH4, né, carbono e hidrogênio, que é uma substância composta de carbono e hidrogênio, que é o gás metano, esse que sai ali naquelas chaminés das refinarias de petróleo. Portanto, compreende-se assim que das combinações de moléculas é que surgirão todas as substâncias que formam a natureza. Era isso que o Espírito queria dizer. Ele não sabia como dizer, coitado, não é? Ele não sabia, não é?
Mas se nós pegarmos todos os átomos e começarmos a combiná-los, formando N moléculas, e unirmos essas N moléculas, nós vamos ter todas as substâncias da natureza. Mas aonde começou isso? Começou num próton e num nêutron, formando um núcleo. E começou no elemento negativo orbitando em torno do núcleo, que é o elétron. À medida que eu vario o número de prótons, eu vario o número atômico daquele átomo e vai subindo na escala, desde o elemento mais leve, que é o hidrogênio, até os chamados elementos pesados, que estão colocados aonde? Nos grandes reatores nucleares, que eles têm tantos prótons que eles têm que soltar a energia deles para equilibrá-los, não é? Aí gera radioatividade e os raios que saem deles. Então nós temos aí toda a constituição da matéria a partir, nesse momento, de 3 substâncias simples, 3 partículas, hidrogênio, elétron, nêutron e próton. Então está aqui o hidrogênio, H2 é um gás incolor, uma molécula de hidrogênio, aqui é uma molécula de oxigênio, uma molécula de ozônio, que tem mais de oxigênio, é água oxigenada, não é isso? Ozônio vai formar água oxigenada, não é isso? Altamente corrosiva. Enquanto isso aqui nós respiramos, para nós é importante ter oxigênio para nossa combustão celular. Se botar mais um oxigênio, quem que vai ingerir água oxigenada? Né? Vai corroer o estômago. E aqui temos bromo, enxofre, e vai andando. Água límpida, é um líquido incolor, NH4, que é amoníaco, um gás incolor, o metano, que é um gás incolor, e o etanol, que é o quê? É o álcool, não é isso? São moléculas de etanol, vai formar o álcool, porque o álcool também é uma substância combustível por causa dessa hidroxila aqui, onde tem o oxigênio. Bom, vamos continuar o que o Espírito está perguntando agora, vamos voltar a ele. De acordo com essa exposição, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam, então, modificações de uma única e mesma substância primitiva? Ele quer saber. Continuamos? Claro que sim. Nós estamos vendo aqui, no quadro. Sim, e só existem pela estrutura funcional dos órgãos específicos para percebê-las. Quer dizer, nós temos que ter o sentido, do paladar, do olfato, da visão, não é isso? Enfim, nós temos o nosso aparelho de senso-percepção, os nossos órgãos, não é isso? Então, essas substâncias, pela energia que elas têm, elas vão nos dar o sabor, a dor, etc. Não é? Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma forma. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, outro acha má. Uns veem azul e outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Isso vai depender do próprio organismo. Mas, de qualquer forma, nós estamos passando aqui, estamos criando um raciocínio, uma premissa de que tudo começa de uma coisa, do uno. Tudo na matéria começa do uno. Estamos chegando até as substâncias, não é isso? E as moléculas. Para que as pessoas tenham percepções diferentes, eles têm às vezes uma forma de órgãos, uma fisiologia, uma situação imunológica e outras funções de organismo às vezes diferentes. Por exemplo, a diferença para cores. E quando é que isso não se dá? Sobretudo para o vermelho. Quando o sujeito não vê o vermelho, nós chamamos daltonismo, né? É doença genética, tá claro?
E as pessoas que são daltônicas, elas não podem dirigir. Tá certo, Humberto? Porque o sinal fecha, ficou vermelho. Ele não vê o vermelho. E aí? Ele tem que acompanhar os outros carros, né? Que estão do lado dele. Mas se não tiver nenhum carro, como é que ele faz? Não é? Hein? Para uns, lactose contida nos derivados do leite é deliciosa. Para outros, gera alergia alimentar, né? Nós temos aí uma série de substâncias que vêm dos laticínios, né? E que geram alergia alimentar, geram diarreia e um colo irritável, né? Enfim, há que considerar também nessas experiências os aspectos psíquicos da pessoa, pois a influência mental muito altera a integração das sensações do cérebro. Toda percepção traz um grau de subjetivismo, traz impressão. Então, toda expressão é uma impressão. E toda percepção também tem um grau de impressão, tem um grau de sentimento. Não é? Bem, nós não estamos falando aqui na influência dos espíritos, que isso é outra coisa. Estamos só falando na física pura, porque os espíritos também influenciam isso, né? O psiquismo do indivíduo. A mesma matéria elementar, essa mesma que nós estamos falando, é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Resposta do espírito: sim. E é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha só, nós temos que admirar que no ano de 1858, os espíritos já davam a concepção da unidade de criação da matéria, sem conhecer ainda átomos e partículas subatômicas, sem ter a teoria de Bohr, de Dalton, enfim, os primeiros pesquisadores das partículas subatômicas. Era uma resposta dada por precursores da própria física. Matéria essa primitiva, que na realidade é o próprio átomo com as suas subpartículas, que se transforma em tudo. Bastando, como nós dissemos, alterar o número atômico dele, enfim, produzimos algumas alterações na sua massa, não é isso? E diz aqui Allan Kardec: o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que a modificação de uma substância primitiva. Aqui ele confunde substância, porque nós hoje achamos que substância é formada por molécula, tá? Por isso que eu tive que fazer esse diferencial. Não é substância, é partícula. E se quiser ir mais além, é energia, tá? Energia que se materializa. Hã? Uma energia. Hã? Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, quer dizer, de chegar à origem, que não pelo pensamento, quer dizer, nesse momento só o pensamento, pela abstração, pode conceber isso, não há ainda pesquisa física para comprovar a essa matéria. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Isso que é bonito, isso que é bonito. Olha o que Allan Kardec diz: até nova ordem. Ele sabia que as coisas iam acontecer, que a ciência ia avançar, que a física e a química iam avançar. Mas ele já concebia isso também. Muito bem. Agora ele vai para um dado experimental, que é um dado tipicamente espiritual também. Olha o que ele diz: tudo está em tudo. Ele diz assim, número 1,
Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades. Tá certo ou não? Os magnetizadores, eles vão imprimir sobre a água um tipo de energia. E se mentalizarem essa energia, eles podem produzir aqui moléculas de H2O, transformar em açúcar, em glicose, modificando. É isso que é a água fluidificada do centro espírita. Mas essa água fluidificada não é pelos magnetizadores, é pelos espíritos. Mas nem por isso existe a energia espiritual que atua sobre a matéria. Mas na época, e nós temos lá na internet uns trabalhos dos japoneses, alguém viu lá? Que o sujeito pensa de uma maneira e a água ganha uma coloração. Vocês viram isso lá? Alguém viu? Ele tira uma... Viu? Não viu? Então, tem uma coisa microscópica, que ele faz uma fotografia com microscópio. De acordo com o pensamento da pessoa, a água tem uma agregação e uma tonalidade, mostrando que o pensamento é energia. Está lá na internet. E nós sabemos isso já. E aqui os magnetizadores da época de Kardec, né, já sabem disso, né? E dá um gosto determinado e mesmo qualidade ativas de outras substâncias. Só havendo elemento primitivo e as modificações de diferentes corpos, sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Claro que tem. É modificar a estrutura atômica dela. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. E nós lembramos aqui, quando Jesus, nas bodas de Caná, ele perfez o primeiro sinal. Vocês lembram? Porque os judeus, eles era a crença neles que o Messias ele tinha que dar sinais para se identificar como Messias. E os sinais são, entre aspas, os milagres. Então a primeira manifestação que Jesus tem é num casamento na cidade de Caná. Quando chega o mestre de cerimônia, que está fazendo o casamento, e diz, olha, acabou o vinho. Então, Jesus, a mãe de Jesus chega para ele e diz, meu filho, acabou o vinho. Então ele chama a mulher, traz uns recipientes grandes, com água. E em seguida, a água contida naqueles recipientes é transformada em vinho. E depois o mestre exclama, puxa, que coisa incrível! Nas bodas, geralmente, nós começamos dando o melhor vinho. Mas quando as pessoas já estão mais ou menos bêbadas, nós soltamos o vinho de terceira categoria. Aqui, pelo contrário, o vinho final ainda era da mesma qualidade que no início do que foi servido. Então aí foi o quê? A energia mental de Jesus, que pegou H2O e transformou em etanol, que é álcool e mais algumas substâncias que formam o vinho. Então aí é um poder da mente, mas esse poder também é dos espíritos. Há curas mentais do próprio homem, magneticamente. E há curas mentais dos próprios espíritos. Então há dois tipos de cura. Uma pelo magnetizador que dá sua energia. Ele tem uma bioenergia, porque isso aqui é um dínamo. O corpo nosso é um dínamo. É formado de água e de partículas atômicas, então é uma energia. Tudo que se movimenta gera magnetismo, gera eletricidade. Então, o magnetizador cura. Vocês já viram isso? Muita gente curando.
Muita rezadeira curando, não viram? Pega a arruda, pega lá um sal grosso e tal, diz que é o espírito, às vezes não é espírito, é ela mesma, é bioenergia dela. E também, por outro lado, um espírito pode fazer isso através de um médium. Quer dizer, ele canaliza a energia do espírito, o médium, passa pelo médium e ali o médium é apenas um canal, não é ele que cura. Vamos parar com essa superstição que o médium é que curou, por favor, porque o médium sem espírito, o que ele é? Hein, Carlos? Zero médium, acabou. Se o espírito vai embora, não tem mediunidade. Ele pode fantasiar, iludir, mas acabou. Então a energia vem do espírito. E o médium trabalha com o espírito. Médium sem espírito é um ser que não produz essa energia. Então, nesse sentido, ele mostra que a água, que é formada de oxigênio O2, mas e de hidrogênio H2O, ela torna corrosiva se você coloca H2O2, que é a água oxigenada, né? Aqui hoje essa transformação. Essa teoria, comentário, as transformações químicas no século XIX, na época impeditivas de se produzirem em laboratório, tornaram-se rotinas na química industrial da atualidade. Então a gente faz substâncias sintéticas como nós queremos, não é isso? Não é? Botamos naquele frasquinho daquele suco, como é que é o nome lá, aquele suco que a mamãe faz? Esse suco de papel, que tem diversos sabores aí. A10. Tem um que diz que é igual a mamãe faz, lembra? Hein? Suco de uva igual a mamãe fazia. Que nada, aquilo ali tem N conservantes, N acidulantes, N porcarias para não haver uma própria deteriorização daquela substância. É tudo artificial. E a Coca-Cola? Coca-Cola é um negócio terrível. Ela é altamente corrosiva. Vocês querem tirar ferrugem? Não precisa passar bombril não. Joga Coca-Cola ali, passa um pano que sai. E tem N substâncias, inclusive tem uma substância que é a coca, né? Sintetizada, não é a coca extraída da própria planta, que está lá e vai estimulando os indivíduos. Nós estamos tomando uma porção de coisas altamente prejudiciais. Então, essa química industrial, nas grandes laboratórios, sintetizam as mais diversas substâncias. Se a gente falar apenas no nível médico, nós sintetizamos antibióticos, quimioterápicos e milhares de outros produtos. Tudo apenas de alterarmos a cadeia molecular, onde estão as moléculas da substância, acrescentando ou suprimindo, por exemplo, um átomo de hidrogênio e um anel benzênico, nós mudamos a própria substância. Está claro isso para vocês? Hoje, os laboratórios farmacêuticos e a indústria química produz N coisas, com N sabores, não é? Mas tudo isso tem um custo para nós, que é química, não é coisa natural. Isso tem um custo, Essa teoria, onde é que parou aqui? Não parece dar razão aos que apenas admitem na matéria duas propriedades essenciais, pergunta Allan Kardec, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e movimento. Então Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Então, o que vai produzir essas modificações é a força e o movimento que se imprime à matéria. A partícula. Isso não é Einstein? Hein? Claro, não é Einstein? Movimento, fazendo uma nova aceleração. E o espírito responde, essa opinião é exata. Aí,
Ele já sabia. Falta, contudo, acrescentar que, segundo a disposição das moléculas, claro, né, o tipo de agregação, como se observa, por exemplo, num corpo opaco que pode se tornar transparente e vice-versa, de acordo com o nível de agregação da molécula. Então, comentários. Como se vê, Allan Kardec parece intuir que o movimento força-matéria, que ele chamou, encontra-se interligado ao que se diria na física einsteiniana de matéria e energia. Ora, a energia tem a sua potência, que é força, e Allan Kardec, e a sua frequência, que é movimento. Então, trocando os nomes do Allan Kardec pelos nomes que nós hoje usamos na física do século XXI, a força, na realidade, é a energia e o movimento é a frequência da onda. Então, estamos caminhando juntos, e eles também. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, claro, mas não podemos apreciar. Cada molécula tem a sua forma. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, que são aquelas formadas, né, do mesmo elemento primitivo, só de hidrogênio, só de oxigênio, né, mais variável para as secundárias, né, que são as moléculas, são as substâncias complexas, porque o que chamar de molécula está longe de ser molécula elementar. Então a aula termina aqui com a bibliografia que nós tiramos, né? Então, o que nós entendemos dessa aula que é aparentemente tão simples? Porque se nós formos lá no Livro dos Espíritos, Jorge, a gente vai ler isso e vai abrir e fechar e não vai entender nada. Você não vai entender nada. Vai ler e fechar. Porque para entender isso, nós temos que buscar em outras ciências aquilo que foi colocado pelos espíritos. Se nós não buscarmos um pouquinho disso na física, na química, na física nuclear ou na química básica, nós não vamos entender o que eles propuseram. Mas o que isso nos traz hoje de importante também? Não é? Nós estamos vendo umas coisas incríveis. A revista Época trouxe uma matéria boa sobre aquele físico inglês que tem um problema de degeneração da medula, ou de todos os nervos. Você sabe qual é o nome desse inglês que fez a teoria do Big Bang? Alguém sabe? Qual? Steve Hoskin. Muito bem. Então, é o que eu fico mediunizado, não vai funcionar duas coisas, né? Ou se eu entrar com a minha memória, eu danço. Isso aí é o que estou recebendo. Ou eu funciono por aqui, ou eu funciono por ali. Nesse momento eu quero funcionar por aqui. Por isso que eu pergunto a vocês. Por aqui, por lá de cá que ele vem. Então, o que acontece? O cara já não consegue mexer mais nada. Só mexe a bochecha. Vocês leram a matéria? Só faz isso. Não mexe mais nada. Vai morrer de asfixia, porque vai chegar um momento que ele não vai poder nem respirar. Os músculos nem vão mais dilatar, os músculos intercostais. Ele não vai poder subir com o diafragma e respirar. Vamos ter que entubar ele e daqui a pouco nem isso. Mas o que o sujeito fez? Ele pegou as ondas cerebrais, um pesquisador inglês, porque o cérebro é um sistema de energia bioelétrica, quer dizer, energia produzida pelas células, são as células que produzem a transmissão dos impulsos nervosos, né, pelas sinapses, né? São impulsos eletrônicos, tem diversas formas de transmissões, via elétrons, como um fio comum aqui, ou via troca de íons, não é?
tanto faz, e pegou essas ondas existem, captou elas, e essa energia, ele está conseguindo, para cada tipo de onda, ver um pensamento do físico. E está tentando fazer um programa que cada onda seja lida pelo programa. Então ele vai ter um capacete, né, que amplifica as ondas cerebrais com eletródios colocados nos pontos de diferença de potencial do cérebro, e essas ondas vão sendo captadas e, de acordo com o tipo de onda, se é uma onda mais pontiaguda, uma onda mais achatada, uma onda mais larga, que tem uma amplitude maior, uma de frequência maior, de frequência menor, e vai tentar então fazer uma linguagem do cérebro nesse tipo de modem para a sua leitura. Então, o que significa isso, Valtinho? Significa uma coisa tranquila. A onda está se transformando em quê? Em fala, em comunicação. O que nós somos? Médiuns. Médiuns. Então, a energia mental do espírito sobre... Tem que fechar a porta lá por causa da energia. Obrigado. A onda do espírito, quando ele mentaliza sobre nós, essa onda vai ao nosso perispírito, que é o intermediário entre o nosso corpo físico e o espírito. Nós temos um perispírito, mas tem outro perispírito, do espírito. Essa onda vai para o nosso perispírito, ela sofre uma redução e entra na rádio principal, no centro principal de captação dessas ondas mediúnicas. Qual é esse centro? Vocês sabem? É a glândula pineal. Pineal. É a glândula pineal. E essa glândula pineal, ela é a estação receptora da ação, da influência mediúnica do espírito. E ela recebe isso e retransmite pelo cérebro. Então, quem psicografa recebe essa onda, a pineal retransmite para a parte cortical do cérebro, que escreve, tem um movimento motor que está ligado ao braço, pelos nervos, a corte cerebral motora, e se for um médium psicográfico de automatismo, ele nem sabe o que está escrevendo, aquilo ali vai por ali, nessa ação. Se for um médium intuitivo, ele tem uma imagem que inspira ele, e ele pensa que aquele é o pensamento dele, não é, mas escreve. Então, o que está acontecendo na física agora é justamente a descoberta que o homem está fazendo da onda mental. E que nós estamos estudando aqui, só o primórdiozinho hoje. Porque lá eles não sabiam, mas nós hoje sabemos. E vai ter uma aula só sobre isso, sobre física quântica, que vai explicar isso também. Então, para terminar, nós temos uma boa experiência da física quântica, que é a experiência da dupla fenda. Vocês já ouviram falar? Alguém não, né? Hein? Dupla fenda? Não. Pegaram um canhão de prótons, de elétrons, que arrancava pela eletricidade elétrons. Eu nem sei se são prótons ou elétrons, eram elétrons. Ele soltava elétrons, tá? Emitia elétrons, tá? E fizeram um tabique. Atrás do tabique colocaram um filme de fotografia, filme, tipo raio-x. E deram um corte no tabique, uma fenda, e deram um corte na outra fenda. Essa experiência foi em 1932. Ela é clássica na física.
é clássica. E pediram para um operador, um físico, apertar o canhão. Aí saíram os elétrons e entraram numa fenda, vamos supor, à direita. E esses elétrons bateram no filme e fizeram um traçado típico de onda, que é um traçado de oscilação, de interferência. Esse físico foi o João. Depois pediram ao físico José para apertar o canhão. O físico José apertou o canhão. Agora o elétron não foi para a fenda da direita, foi para a fenda para a esquerda. E também pressionou. Então chegou um momento que eles não sabiam explicar, porque de acordo com o físico que operava aquele canhão, o elétron ia para um lado e o elétron ia para o outro. Então, dentro dessa linha de pensamento, de trabalho, surgiu realmente o conhecimento de que o pensamento é uma nova onda. Que só o pensamento do operador é que poderia modificar a trajetória do elétron. Então, como nós só conhecemos hoje 4 forças no universo, aqui hoje, oficialmente, que é o eletromagnetismo, que está aí, a força que prende com muita força as partículas subatômicas, que é a força nuclear forte. A força que é mais fraquinha dentro do núcleo, que é a força nuclear fraca, e que faz com que partículas saiam do núcleo, gerando energia, das quais a partícula que tem a maior frequência são os raios gama. E a que tem menor frequência é a frequência da luz. Né? Então, força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo, e uma força que não está propriamente no átomo, né? Mas que existe em paralelo, que é essa do Newton, que é a força da gravitação universal. Fora isso, não é nenhuma força. Mas nós estamos já vendo aqui hoje, e isso não é fantasia, porque eu sou um sujeito muito sério, eu não gosto de ficar contando história, isso é ciência. Nós estamos vendo que o pensamento é uma força. E que através da força do pensamento, muitas curas espirituais aconteceram. E para terminar, só a cura, vou dar o último da cura daquela mulher que sangrava. Ela tinha uma hemorragia ginecológica, vocês leram? Em Lucas. E a mulher dizia que sangrava há 12 anos. Está lá em Lucas. Olha, esse sangramento de 12 anos, hemorragia ginecológica, nós que conhecemos, somos médicos, isso é um mioma que ela tem. É um tumor do tecido muscular, uterino. E esse mioma, ele sangra mesmo, porque ele constringe os vasos. É um sangramento que vai sempre sangrando, se a gente não obliterar o vaso ou fazer a extração do mioma. E ela, ao ver Jesus, no meio daquela multidão, aquela gente toda cercada pelos apóstolos, uma confusão bárbara, ela pensa, se eu tocar na bata dele, eu vou ficar curada da minha hemorragia. Lucas. Então ela consegue de algum jeito e vai e toca na bata de Jesus. E imediatamente a hemorragia dela para. Aí Jesus sente que uma virtude saiu dele naquele momento, ele diz. E Jesus sentindo que uma virtude saiu. Virtude? É virtude, sim. Saiu dele naquele momento. O que saiu dele? A energia dele.
Qual a energia dele? O ectoplasma dele. Era dele o ectoplasma. Não era de espírito, não, era dele. E esse ectoplasma, que é uma energia, que a gente não sabe o que é, mas é uma energia, o que ela fez? Ele foi onde estava a célula sangrando e fez uma cauterização muito simples, igual a gente faz. Cauterizou aquilo, puf, acabou a hemorragia. Então a própria Bíblia mostra isso. Aí ele perguntou: onde está essa mulher? E a mulher temente foi-se, chegou a ele ajoelhada, coitada, tremendo, né? Com medo, né? E querendo beijar o pé dele, ele disse: levanta, a tua fé te curou. Ou seja, ele mostrou que a fé que ela tinha na cura, que teria ao tocar a bata dele, foi a bomba sucessora do ectoplasma para ela. Quer dizer, o ectoplasma de Jesus, ele saiu atraído, sugado pela fé dela. Por isso que nas curas espirituais, a fé é um elemento importante, porque é um elemento facilitador para que o ectoplasma possa chegar à região lesada. Enfim, nós estamos mostrando aí algumas funções do pensamento que constituem a história da nossa doutrina, do nosso espiritismo. Bem, nós estamos encerrando.